Oi, eu sou a Stephanie. Hoje tenho duas convidadas muito maravilhosas, Tereza e Olá. Cris. Oi, gente, tudo bom? A Cris tem um canal, fala do seu canal. Meu canal chama Viagem com a Cris. Eu moro na Alemanha, sou casada com a Tereza. Tereza é alemã. Que falam português. Vocês vão ver. Aí lá no canal eu falo sobre a Alemanha e falo sobre temas LGBTs. A gente aborda o tema, a gente responde as perguntas dos nossos seguidores. E a gente mostra a vida na Alemanha e dá dicas. Passei em lugares. A Alemanha é um país legal. A Alemanha é um país legal. Os brasileiros não querem ir pra Alemanha. Quando eles vão pra Europa, eles querem ir pra Paris, entendeu? Clica aqui no card pra ir lá no canal delas e se inscrever. A gente gravou um vídeo pro canal da Cris sobre feminismo. Vamos lá ver também. É, passa lá, ficou muito legal o vídeo. Muito obrigada. E aí a gente vai falar porque recentemente, provavelmente vocês acompanharam, uma jornalista, Fernanda Gentil, assumiu um namoro com outra mulher. Várias questões surgiram nas redes sociais sobre esse assunto. As pessoas falaram que é mais fácil para mulheres se assumirem lésbicas ou talvez bissexuais, né? Porque a gente também não sabe se a Fernanda Gentil é lésbica ou bi, porque ela não falou sobre isso. O que eu vejo mesmo é que existe um fetiche em mulheres lésbicas, mas em mulheres lésbicas dentro de um padrão. Falar um pouco de por que é importante que isso seja notícia. Daí eu queria que vocês contassem como é, porque, enfim, é a vivência de vocês. Eu posso iniciar e depois ela mete a pau. Não sei se eu posso. Sou alemã e eu nasci na Alemanha, cresci na Alemanha. Ela foi a minha primeira namorada e eu a dela. E eu só queria iniciar e dizer que da minha experiência pessoal, eu nunca sofri homofobia. Então o que eu digo é realmente mais teórico. É bom realmente frisar isso. Porque a gente tem opiniões diferentes. Nunca sofreu homofobia. Nunca? Nunca! Porque eu não sei de algumas coisas. Então a Cris daqui a pouco vai falar talvez de outra coisa. Primeiro eu diria que se assumir pra família, o sexo não faz diferença. Se é homem ou se é mulher. Se a família tiver problema, vai ter problema. É difícil pros pais de toda forma. Pensamentos de não vai ter filho, eu não vou ter neto, esses pensamentos acho que são iguais. Como esse assunto também foi público e pra sociedade, eu acredito sim que mulheres mais femininas têm menos chance de sofrer homofobia, serem agredidas, isso sim. E também pra elas, assim, publicamente, não sei se é mais fácil, há menos perigo, talvez, sei lá, menos assédio. Tá, outro assédio. Menos preconceito. Mas em geral, acho que o passo é difícil igual. Eu acho que pra pessoa que vai se assumir é indiferente se você é feminino ou masculino, porque você é você, né? E você tem sua família, e você tem seu trabalho. Uma coisa que parte de dentro. Então eu acho que nessa parte é indiferente se você é mais feminina ou mais masculina. Sempre é um desafio e tem pessoas mais preparadas e menos preparadas pra viver esse momento. Acho que no caso dessa jornalista, acho que foi difícil, porque ela é uma pessoa pública, querendo ou não, a gente vive numa sociedade preconceituosa, isso poderia valer o emprego dela, de repente, né? De repente a carreira dela, né? Futuras possibilidades, assim, ela deve ter pensado em muita coisa. Ela com certeza colocou na balança um monte de coisa, assim, né? Como vai ser daqui pra frente que eu vou assumir um namoro com uma mulher. Realmente, isso que a Tereza falou, quando eu tô andando sozinha na rua, ninguém sabe que eu sou lésbica. Eu sofro preconceito desse jeito, porque eu me expresso desse jeito. Eu gosto de usar maquiagem, batom, salto alto, roupa sexy e tá. Eu gosto. Falou. Quando eu tô sozinha na rua, ninguém vai mexer comigo, isso. Sapatão, como acontece com outras pessoas, com pessoas que eu conheço, que já apanharam na rua por estar andando na rua aqui em São Paulo, porque sapatão merece morrer. Mas eu tenho medo de andar de mão dada, de andar abraçada, de dar um beijinho. Porque no Brasil as pessoas querem ir pra cama com a gente. Ou chamadas em balada. No início, isso não atrapalhava muita gente, né? A gente tava meio que nem aí. Depois de um tempo agora que a gente viveu mais, a gente fica com ódio desses comentários, assim. Não. Mas eu acho super importante que essa jornalista, ela se assumiu. A gente até gravou um vídeo recente sobre isso, sobre se assumir na internet. Quando você tem uma voz, e ela como é uma pessoa que tá ali, que é vista, porque no mundo ideal, ninguém precisaria se assumir. No mundo ideal. Sim.
Você ia ser você independente de nada, né? Me apaixonei por tal pessoa, me apaixonei por outra pessoa. Mas infelizmente a gente não vive num mundo ideal, nem aqui nem na Alemanha. Não é também o paraíso perfeito. Tem preconceito, tem muita coisa que precisa ser melhorada. O fato dela ter se assumido é muito importante, porque ela serve de exemplo pra muitas pessoas. Falta exemplos, assim. Eu vou dar um exemplo básico. Quando eu me casei, há 6 anos atrás, eu não usei vestido de noiva. E eu não usei vestido de noiva porque eu nunca tinha visto 2 mulheres se casando. E eu nunca tinha visto 2 mulheres se casando de vestido de noiva. E na minha cabeça, não podia. Como vai ser 2 mulheres com vestido de noiva? E eu não quis usar, eu me arrependo disso claramente, Tereza sabe. Porque 6 anos atrás a internet não era o que é hoje. E hoje a gente vê outros casais, outras pessoas, e eu acho importante a gente ver, porque se eu me casasse hoje, com certeza eu ia vestir um vestido de noiva, porque eu já vi tantas mulheres de vestido de noiva. Então é legal ver uma mulher bem sucedida, que tem uma carreira, que, pô, a vida dela tá dando certo, porque muitas pessoas acham assim, pô, sou lésbica, minha família não me aceita, eu vou ser infeliz porque já colocaram o dedo na minha cara assim, falando que eu ia ser infeliz pro resto da minha vida, sabe? Vamos lá ver outros exemplos de pessoas que são felizes, que têm um relacionamento bom, que têm um relacionamento duradouro, pessoas que se amam. Eu acho importantíssimo. Se você tem uma voz, você tem que mostrar. Não você tem que, né? Você tem que se sentir também à vontade pra falar disso. Mas é por isso que eu coloquei o assunto homossexualidade dentro da programação do meu canal, por exemplo. Que não era só Alemanha. Por quê? Porque pra mim faltou o exemplo. E eu não quero que você que tá casando agora, que te falte o exemplo. Que você que sempre sonhou em vestir um vestido de noiva, que você deixe de usar porque você nunca viu 2 mulheres usando um vestido de noiva. Vai lá, procura que tem. Sensacional, cada vez que eu vejo, igual nas Olimpíadas, o pedido de casamento que teve. Sensacional, gente, sensacional. Tem que ter mais pedidos de casamento, porque a gente não vê um pedido de casamento todos os dias de 2 homens e 2 mulheres, sabe? E aquilo ali inspira quem precisa. Quando a gente se casou, ficou assim, quem vai pedir outra em casamento? Porque é um homem que ajoelha. Entendeu? Ninguém pediu. Não, fomos em frente. Vamos em frente. Tem que ter, pra gente ver que não importa, né? 2 mulheres, elas podem ter um pedido de casamento lindo, 2 homens podem ter um pedido de casamento lindo. Falta exemplo, falta a gente ver que, cara, é muito normal, a vida dá certo, a pessoa pode ser feliz sim. Muita gente fala, ai, mas por que isso é uma questão, sabe? Por que as pessoas estão falando disso? E é muito fácil falar quando você não vive isso, né? É muito uma questão de empatia mesmo, de você se colocar no lugar do outro. Olha só como é importante uma mulher. Fiquei muito tocada quando ela falou sobre isso e falou do filho também. Meu filho é criança, ele só precisa saber que a mãe dele tá feliz e que isso é o que importa. Muito importante, principalmente essa questão do filho, porque no Brasil é uma questão nova, digamos assim, né? As famílias homoafetivas, conhece alguma que tá na internet? Com filho. Não, vamos ser as primeiras. Sabe que tem, já saiu matérias, a gente já leu muita coisa, a gente sabe que existe, né? A gente segue, inclusive, alguns canais americanos de 2 mulheres com filhos, a gente segue muitos perfis no Insta de famílias LGBTs, mas assim, aqui no Brasil a gente não conhece nenhuma família homoafetiva com filho, né? Então essa questão fica sempre no ar, porque aí o filho, né? E quem não conhece, eu pessoalmente não conheço ninguém. Você conhece alguém com filho? Pois é, então fica assim, mas e a criança, né? É super importante ela ter falado isso do filho dela, que o filho dela é criança e o que ele precisa saber ou não, porque a sociedade no geral, e não só nós LGBTs, a gente precisa começar a ter mais contato com isso. Quanto mais contato, mais vai entrar pra normalidade, digamos assim, porque as pessoas, elas têm medo do desconhecido. Qualquer pessoa tem medo do desconhecido, seja qual for esse desconhecido, né? É um tabu, tá? Famílias LGBTs com filhos, e esse filho vai ser gay, vai ser leve, vai ser exposto a isso. Pô, exposto a quê, sabe? Ao amor, gente. Vai ser exposto a carinho, amor, educação. Então é importantíssimo que isso esteja na mídia, que ela tenha um filho, que ela tenha falado sobre isso, e que as pessoas comecem a ter contato com isso para que esse passe a ser conhecido, porque a gente não tem medo do que é conhecido, só do desconhecido. Pra ela, por exemplo, bem capaz dela ser sempre perguntada sobre isso. O passo que ela deu foi muito importante talvez mais pra outras ou outros do que pra ela mesmo, pessoalmente. Ela vai ser muito perguntada sobre isso, né? Que ela é mais que isso, mas nesse momento ela tá vai ser definida publicamente por isso, né?
desse jeito. E a gente é mais que isso, mas também somos isso, né? Então fica um pouco o equilíbrio entre representar aquilo, mas também ser uma pessoa ampla, assim. De uma hora pra outra começa a ser definida por aquilo, né? E todo mundo meio que esquece todas as outras coisas. Ela na profissão e tudo mais. Eu vi um tweet de um cara, nem vi se era um cara famoso, se era alguém assim, que achava bonito que a Fernanda tinha assumido o namoro com uma mulher, que ele achava poético, né? O amor entre duas mulheres. Aí uma pessoa falou entre dois homens, aí ele falou, ah, não acho tão bonito assim. Aí eu fiquei porque assim, não é pra você achar bonito, não é pro seu apreço estético, pra ser suas musas. Isso eu não consigo entender, por exemplo. O que é poético? A gente tem vários casais de amigos homens, a gente saiu com um deles, inclusive, essa semana. E os dois eram tão lindos, sabe? Ficou Você eu tá falando do assim. Mas o Hugo e o Simão, vamos falar deles, já que a gente... Vocês conhecem, talvez. Eles são tão lindos. São lindos de aparência, eles são lindos. E lindos juntos. Lindos juntos, são duas pessoas maravilhosas. Poesia. É tão poético. O amor é poético, sabe? Duas pessoas que se amam, que estão bem ali. E às vezes, casais homossexuais precisam sempre meio que provar que eles são meio que dentro de um padrão. Sei lá, a gente não é promíscuo, a gente não é louco, a gente não fica com várias pessoas, não sei o que, pra as pessoas validarem aquele relacionamento, né? Vocês sentem isso? Sim. Aí eu lembro do meu pai, recente, eu te contei isso, que me contou como o pai falou exclusivamente sobre filhos e não, tipo, amigos sobre si, mas você pergunta, ao invés de como você está, como estão os filhos? Aí tem uma lista de coisas sobre filho. Ele tem 4 filhos, né? Tem 3 irmãos. E ele falou o que ele conta sobre cada filho. Aí eu falei que você estava com a Cris, mas que você não era uma lésbica daquelas com cabelo curto de cor de arco-íris. Eu não tava na hora, ele falou sobre mim, ele ama a Cris, 10 anos junto, tudo bem. Talvez, se eu não fosse assim, e a Cris assim, a minha família não aceitaria tão bem. Tipo, né? Eu vejo isso às vezes, é que se validar de outras maneiras pra sociedade aceitar. Eu acho que isso existe sim, precisa se validar de outras formas, porque a sociedade tem um olhar não muito bom sobre o nosso relacionamento, sobre o fato da gente estar juntas. E querendo ou não, a gente sempre fala isso nos nossos vídeos, quando as pessoas falam quer se assumir. A gente fala, primeiro você tem que olhar o ambiente que você tá, sua família tem o risco de colocar você pra fora de casa? Se tiver, você tem como se manter, então vai correr atrás, vai ser o melhor, vai fazer carreira, vai... trabalho. A gente sempre fala isso, porque querendo ou não... É uma forma de segurança. Uma forma de segurança. Você valida talvez o sucesso profissional, você procura outras formas. Eu acho que isso é muito comum. Por exemplo, ter filho, né? Tipo, nossa, mas como vai criar uma criança neste ambiente? Esse é um preconceito enorme, né? Esse ambiente é um ambiente, ótimo, cheio de amor e tudo mais. Em casais héteros existe a mesma chance de não ser um ambiente propício quanto, enfim, qualquer outro casal, né? Obrigada pelo convite. Amei muito, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. As duas. Eu acho lindo o trabalho que vocês fazem também de trazer a questão da... trazer essa questão da Obrigada pelo espaço de poder falar com seus seguidores. Acho que esse vídeo foi bem importante. Eu que fico muito agradecida de vocês terem vindo. E é isso. Deixe seu joinha. E vai lá no canal da Cris ver o que a gente falou sobre feminismo. E até o próximo vídeo. Tchau.